só para acordar um pouco, vamos fazer um bom dia, assim, né? Esticado. Então, vou convidar vocês para fazer um bom dia. Vamos comigo? Então, bom dia. Isso. Acho que dá uma acordadinha, né? Pra gente... A festa foi boa e tal, vamos... Então, vamos seguir aí nosso caminho. Estou muito satisfeito de estar aqui com a Maria Delmar, né? A gente conversou bastante ontem, descobrimos muitas afinidades, e então acho que vai ser uma mesa muito interessante para o nosso futuro aí, né? E é uma coisa que eu fiquei muito satisfeito ao longo desse encontro, uma pela qualidade das apresentações aí que a gente teve, e outra porque me sossegou um pouco, né? Porque eu vou trazer muitas inquietações e incertezas para você falar, putz, você é aquele chato que estraga, mas todo mundo falou bem das incertezas, falar, então tudo bem, né? Estamos em casa, incerteza é bom e abre portas, então ok, né? E o primeiro, né? E também vi muita coisa boa que eu vou trazer um pouquinho, né? Não dá para trazer tudo, mas, por exemplo, logo no primeiro dia, né, teve uma oficina, né, com a Ana Teixeira e a Leda Rebelo, que apareceu essa frase do Kant, que assim, avalia-se a inteligência do indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, espero que vocês estejam todos inteligentes e aguentem as incertezas que a gente vai trazer aqui, porque, né, viu, é o Kant que falou, não sou eu, tal, né? E também, né, na palestra do Fiorini, eu gostei muito dessa uma frase que ele falou lá, né? A psicoterapia do futuro estará baseada em uma teoria ainda indefinida que resultará de um diálogo interdisciplinar, que é exatamente o que eu vou tentar apresentar para vocês. Então, me soou muito bem. Eu senti em casa, falei, bom, legal, já estamos, né, na sintonia aqui com o que está rolando, tá? Então, bom, agora começando propriamente o tema, durante muitos séculos, o conceito de eu era o que existia na consciência, certo? Então, acho que todo mundo já sabe disso, né? E aí chegou um sujeito revolucionário e falou, o eu é muito mais do que isso. O eu abrange, enfim, infinitas outras coisas, e aí que está o X da questão, né? Tudo que interessa em termos dos conflitos, das doenças mentais, das escolhas profissionais, escolhas afetivas, vem de um lugar que a consciência não tem acesso, que é o consciente. Então, o conceito do eu ficou muito mais amplo a partir do Freud, né? E a gente segue essa linhagem. Então, aqui tudo, né? Todos os conceitos de resistência, transferência, todos fazem menção ao Freud, né? A resistência é uma resistência a entrar em contato com o inconsciente. A transferência é uma transferência de conteúdos inconscientes, né? Associação livre de ideia e atenção flutuante são recursos técnicos para acessar o inconsciente. Então, os sonhos você interpreta acessando. Então, toda a psicanálise, né? E o Reich, a nossa estrutura de pensamento vai muito nessa linha, pelo Reich, se baseia nessa noção de inconsciente, tá? E, né, na clínica, então, é isso, né? O diálogo, na verdade, é do analista com o seu inconsciente, o paciente com o seu inconsciente, os dois inconscientes. Então, toda a clínica, né, sai daquela conversa de uma consciência com outra consciência, né? Isso, todas as bios seguem esse modelo de pensamento aí, e isso é muito fecundo, né? A gente vê na clínica que resulta em coisas muito interessantes aí. E o que aconteceu, né? Durante muito tempo, a neurociência e outras terapias cognitivas achavam que isso era uma bobagem, né? Uma coisa meio mística, meio maluca, que o Freud tinha inventado, que alguns outros malucos seguiam. Mas, a partir da década de 80, inúmeras pesquisas trouxeram à tona confirmações da ideia de que a psicologia abarca muito mais do que aquilo que aparece na consciência, tá? Então, eles começaram a descobrir coisas, né, que a gente já sabia há décadas, mas começaram a falar, olha, existe uma parte inconsciente e tal, né? E eu vou me basear aqui na minha palestra em 3 livros recentes, né? Esse aqui de 2011, que é um livro mais clínico, que é a parte que eu vou mais basear, de um autor brasileiro, chamado Marco Calegaro, que é o Novo Inconsciente, né? A gente vai comentar bastante. E tem esses 2 que são de autores estrangeiros muito interessantes, e todos eles usam esse conceito de um novo inconsciente, para se diferenciar do inconsciente freudiano. Então, recomendo, né, a leitura desses livros aí, e recomendo começar por esse,
que ele é mais próximo daquilo. Outro é conceitos gerais, é muito interessante, né? O nível de pesquisas e coisas que estão se chegando à conclusão hoje em dia, que vão reforçar muito o nosso campo aí, né? Tá bom. Não podem tirar foto. Tá bom, mas depois a gente... Tá bom, ótimo. Não, é o futuro. Vamos... Opa. Então, o que esse cara ele fala? Olha, né, algumas citações desse livro. Na versão oficial, tanto acadêmico popular, era que o único inconsciente aceitável era o freudiano. Tá? Então, esse é um conceito até muito recentemente, até o fim do século passado. E ele fala, fui descobrindo uma visão diferente que enfocava os mesmos fenômenos, mas sem recorrer aos conceitos freudianos. Tá? E ele fala, eu mantenho sempre um tom respeitoso em relação à obra do Freud. Então, ele vai questionar, mas olha, ele é um gênio, né, diferente de outros que falam, esse cara é um maluco, joga na lata do lixo. Né, ele vai né, trazer essa visão. E, inclusive, é interessante que esse livro ganhou o prêmio Jabuti no ano que foi lançado, não é pouca coisa. Ele é muito bem escrito, muito claro, muito bem fundamentado. E só que começa a complicar. Ele falou, olha, a terapia cognitiva, nesse caso, apresenta-se como uma abordagem naturalmente compatível com o novo modelo. Então, isso já cria um estranhamento. Fala, pô, né, mas vai falar de inconsciente e nosso modelo freudiano, e falar, olha, o inconsciente dinâmico da psicanálise foi considerado insuficiente como teoria científica por não ser verificável. Tá? Então, e só um comentário meu aqui, falar, olha, eu não necessariamente concordo com tudo que eu vou apresentar. Se eu vou apresentar um autor questionando uma série de coisas, eu estou muito em dúvida, estou mais na incerteza se eu compro a ideia dele ou não, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele me sacudiu bastante para ir atrás das coisas que ele fala. Né? E eu convido vocês a seguirem esse mesmo caminho. E uma das coisas que ele fala, olha, o processamento, isso é estudos, né, então, de neurobiologia, o processamento consciente consegue, né, processar 50 bits por segundo. E o inconsciente, 11 milhões de bits. Ou seja, o processamento inconsciente é 200 mil vezes maior que o consciente. Percebe? A noção de inconsciente que eles trazem é muito mais profunda do que o Freud. É imenso, é quase como se fosse assim, olha, a consciência é as unhas que você tem, é a coisa mais irrelevante no seu corpo, né? Todo o resto, tudo que acontece de importante é inconsciente. Tá? Então, né, ele não só confirma aquilo que a gente já sabia, mas expande mais. A gente fala, tem muito mais coisa além do que o Freud falou, que é basicamente a gente é inconsciente, né, puro. E tem uma camadinha muito pequena lá em cima. E o que ele fala? Olha, ele trabalha com conceitos da psicanálise, inconsciente, resistência, transferência e contra-transferência, recalque, o auto-engano, né, essa coisa que a gente não conhece a gente mesmo. Falou, tudo isso são descobertas fantásticas do Freud, porém, eu vou apresentar tudo isso sobre uma nova ótica, vai mudar muito os conceitos. Porque ele fala assim, a descrição do Freud é muito eficiente, é muito boa, muito rica clinicamente, porém a explicação que o Freud dá para esses fenômenos é ultrapassada, e eu vou apresentar uma nova explicação a partir da neurociência para esses mesmos fenômenos. Tá? Então, falou, como é que é explicar, então, né, resistência, transferência, recalque, a partir da neurociência? É um baita desafio, né? E, só comentando como a coisa está avançada, tem talvez algum de vocês já tenham ouvido falar, nesse teste de associação implícita, que é pesquisadores de Harvard. Eu recomendo vocês entrarem nesse site e fazerem o teste, que é muito simples, né? É um inglês, é tudo em inglês, mas é um inglês bem, como é que fala, books in the table, assim, sabe? É bem básico. Se você souber book, flower e good, bad, já dá para fazer o teste, assim, né? Não precisa de uma grande... E é impressionante porque é o seguinte, né? Quem quiser, depois a gente comenta a filosofia da coisa, mas você faz um teste lá, que aparecem fotos e palavras, e você, no fim, dá um resultado. Por exemplo, olha, você tem preconceito contra pessoas gordas ou não? Não, claro, cada um tem. Aí você faz o teste, tem um forte preconceito contra pessoas gordas. E negros, e velhos, tem de tudo, assim, né? Japoneses. Né? E você vai fazendo o teste, você começa a descobrir que você é muito preconceituoso. É uma decepção, assim, né? Eu aviso, porque vocês podem se decepcionar com vocês mesmos, mas sai o resultado lá, e fala, você sim, né? Enfim, tem toda uma metodologia, como eu falei. Mas é Harvard, percebe? Não é um livro de autoajuda, de alguma revista feminina, sei lá, é pesquisa séria, né? Não, calma.
Não, mas, não, olha, sinceramente, vocês já viram, não tem nenhum preconceito contra as revistas, nem as mulheres. Mas, olha, sinceramente, tem uns testes lá que eu já vi que, olha, é lamentável aquilo. Ó, você é bom de cama, né? Boa de cama, que em geral é para mulher. Aí tem 10 perguntas, sim, você é bom, não, você não sei o que, precisa melhorar. É muito questionável, né? É um entretenimento muito bom, mas aquilo como ciência, porcaria, né? Eu não faria uma palestra, eu fiz um teste na revista tal e mostrou isso, né? A epistemologia da coisa, né? Harvard é outro nível, né? Dá licença, só comentando isso, sabe? Não é uma coisinha, é uma pesquisa super séria, super aceita no meio de neurociências. Então, recomendo que vocês façam esse teste, vocês vão ver. Então, o que esse teste diz? Olha, hoje você tem recursos, né, tecnológicos de explorar seu inconsciente, de revelar coisas que sabe que é muito diferente de uma interpretação, de uma psicoterapia. Você, né, tem recursos de fuçar o seu inconsciente e achar coisas lá que a gente esconde da gente mesmo, tal. Então abala um pouco a autoestima, mas te dá uma realidade isso aí, né? Então esse conhecimento, né, brincando um pouco com vocês também, fazendo uma coisa um pouco dramática, ele abre duas portas, uma porta para o inferno e uma porta para o céu, tá? É claro que a coisa na verdade vai estar no meio, mas só para exagerar um pouco, para ter um intercâmbio, né? Então vou começar pela porta do inferno, né? A gente vê que tem uma obsolescência muito rápida, né? As máquinas de escrever, os videocassetes, as TV de tubo, né? Então o risco, a gente nem conversado, né, com a Liane aí, falou, olha, com a Maria Delmar também concordou, falou, olha, a gente pode virar uma Kodak. Em poucos anos a gente acaba, sabe? Está num nível tanto avanço que se você bobear, lembra, todo mundo já, né, viu, revelou filmes, comprava filmes da Kodak, revelava, acabou, né, com a máquina digital. E com celulares, em poucos anos, é uma indústria de centenas de milhares de pessoas que movimentava bilhões. Então, de uma hora para outra, a gente bobear, por isso que eu falo, a porta do inferno. Porque esse conhecimento está chegando de um jeito tão rápido e tão intenso que se a gente der uma bobeira, em 10 anos ou 20, acabou a psicoterapia reichiana, acabou a psicanálise, né? Porque a coisa está crescendo. E num ritmo muito... Então, falou, olha, vamos tomar cuidado, porque, de repente, a gente... né? E um exemplo aqui que eu peguei da área da medicina, né? Muita gente, não sei se conhece isso aqui, era o pulmão artificial, como se chamava, né? Para quem tinha poliomielite, tinha a paralisia do diafragma, tinha que ficar a vida inteira dentro desse tubo. E eram centenas de pessoas, porque uma enfermaria cheia disso. Percebe? Então era uma tecnologia muito boa, as pessoas não morriam, mas, né, a um custo alto tecnológico. O que aconteceu? Aí chegou uma gotinha, acabou com isso, percebe? Né? E na nossa área, por exemplo, eu peguei um tempo em que pessoas com impotência iam fazer terapia e falavam do complexo de castração e parará, e anos, tal. Hoje você toma um Viagra, pronto, né? Então, pode ser que surjam tecnologias que resolvem as coisas muito mais rápido, percebe? A gente precisa estar ligado, porque senão a gente vai ficar irrelevante, né, frente a esses conhecimentos todos. Aí eu faço uma comparação com a Arca de Noé, tá? Falou, vai vir um dilúvio, né? Um dilúvio grande vai, né? Aqui é a citação bíblica, né? Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Falou, olha, está chegando um dilúvio, né? O que o Noé fez? Ele fez a arca dele. Então, por que eu falo em dilúvio? Falou, olha, as terapias cognitivas absorvem melhor as descobertas das neurociências, estão mais inseridas na universidade, atraem mais a atenção dos jovens. O nosso ponto forte até hoje se deve justamente aos conceitos de inconsciente, transferência, resistência, etc. Se eles assimilarem isso, a gente está ferrado, porque eles vão pegar o melhor que a gente tem, já estão na universidade, já estão fazendo a cabeça dos jovens. Esse é o caminho, por isso que eu falo, um dilúvio, está chegando, se a gente não abrir o olho, eles vão atropelar. Eles, né, o pouco que a gente tem, que é esses conceitos que são realmente, né, úteis e bons na clínica, se eles assimilarem isso, a gente dançou, né? E o livro é todo baseado na terapia cognitiva, percebe? Então, por isso que fala um dilúvio, né? E eu falo, olha, por via das dúvidas, eu estou construindo o meu barco, né? E eu acho que, né, porque ele conversou com a Maria Delmar, ela também está fazendo o barco dela, e eu convido vocês, vão fazer junto um barco grande, ou quem quiser faz o seu próprio barco, mas, né, pode parecer meio messiânico, e falar, ó, o dilúvio está vindo, vai chegar, a gente ou faz um barco ou vai se afogar aí, né? Vai ficar uma Kodak. Então, esse é um pouco o susto, né? Falar, olha,
A coisa é encrencada aí, né? E a porta do céu, eu vou começar com o 14 bis, né? Um tema que eu já venho apresentando em outras vezes. Por que o 14 bis, né? Porque foi uma genialidade, né? Santos Dumont, né? Mas ninguém anda de 14 bis. Se for daqui para qualquer lugar, para o Rio de Janeiro, você, né, tem aviões muito mais modernos, a jato. Então, um pouco isso, olha, admiração e o respeito pelos inovadores não significa extase e imobilismo diante do progresso, tá? Então, eu reverencio Freud, reverencio Reich, são dois gênios, duas pessoas iluminadas, fizeram contribuições incríveis, porém, já se passou 80 anos disso e tem novos conhecimentos. Falar, então, ser fiel a eles não significa usar como Bíblia o texto deles e falar, olha, o Reich falou aquilo e o Freud também, isso aqui. A coisa andou, a gente vai ter que, né, correr atrás, tá? E isso não significa um desrespeito. Às vezes eu sou muito criticado e falo, não, mas você é contra o Reich, você ataca o Reich. Não é isso, é questão de pegar o que tem de bom e seguir em frente, tá? Então, o que a gente vê? A essência da clínica psicanalítica é preservada, né, nessa nova visão, inconsciente, resistência e transferência. Então, isso, ok, não estamos tão fora do prumo aí, né? E isso aqui, ó, a incorporação de elementos da biologia facilita o diálogo com as neurociências no Reich. Então, quem foi o Reich? Ele foi um psicanalista que foi em direção à biologia, tá? Essa foi a grande revolução. Ele começou a olhar para o corpo, depois ele começou a tocar o corpo, enfim, foi teorizando, né, sobre a autorregulação. Então, isso, né, a gente vai ver que é a base, né? Por exemplo, aqui, Damasio e o Calegaro, que é o autor desse Novo Inconsciente, eles teriam um caminho semelhante ao de Reich, buscando fundamento na biologia, especialmente no conceito de autorregulação, para lidar com os fenômenos descritos por Freud. Eu falo, olha, que legal, né? A gente não está tão longe do que esses caras estão falando, que eles também vão se basear na biologia para, né, e principalmente na autorregulação. Acho que todo mundo aqui usa muito esse conceito, né, que o Reich era a base do pensamento reichiano, e falou, olha, esses caras falam a mesma linguagem, o Damasio e o pessoal da neurociência também situa o conceito de autorregulação como a base de todo o pensamento sobre o psiquismo. Então, falou, olha, pá, não estamos tão longe, né? Estamos mais perto do que os psicanalistas, por exemplo, né? E tem isso aqui, olha, a biologia evoluiu muito depois do Reich, né? Então, tem as neurociências, tem a primatologia. Por que primatologia? Porque se for pensar no lado biológico, os primatas são os animais mais próximos da gente. Então, ao estudar os primatas, a gente entende muito sobre o psiquismo humano, porque eles são os bichos que têm o cérebro e o comportamento muito parecido com o nosso. Tá? Então, é uma fonte de aprendizado. A psicologia evolucionista, estudos sobre cognição, etologia, enfim, temos que ampliar. O Reich tem uma base, né, na biologia, mas falou, temos que ampliar essa base, não dá para ficar só naquele modelo que ele trouxe. Isso aqui do Damasio também é uma coisa que ele chama muita atenção e que para a gente é maravilhoso. Que ele fala, olha, essa história de mente e cérebro que a gente ouve, né, tem até uma revista com esse nome, e fala, olha, bobagem esse negócio de mente e cérebro. A relação é corpo e mente. O cérebro em si ele não quer dizer nada. Só vai entender a mente, ele fala, boa, aqui, olha, a mente existe para o corpo, está empenhada em contar a história daquilo que se passa no corpo e utiliza essa história para melhorar a vida no organismo. Tá? Então, percebe, há um neurocientista super reconhecido que fala isso, olha, a mente tem uma relação com o corpo, né? Que quando você passa só o cérebro, você já está descolado do corpo. Então, percebe, a gente está muito em sintonia, né, com esse conhecimento. Outro conceito reichiano, unidade funcional, né? Que ele fala, todo impulso psíquico é funcionalmente equivalente a uma excitação somática. Tá? Deixa eu pegar um pouco d'água aqui, que eu estou... Acho que todo mundo reconhece isso, né, que é um conceito muito básico aí do Reich. Então, o que acontece? Aqui situando, né, que tem 1000 filósofos que falam sobre essa questão do monismo ou dualismo, né, mas basicamente peguei 2 exemplos extremos, né, o Platão como representante do dualismo e Spinoza do monismo. O que a gente vê na neurociência hoje? Spinoza dá de 10 a 0. Toda a neurociência tende ao monismo, fala, olha, não existe, né, essa diferenciação entre corpo e alma, ou objetivo e subjetivo, são 2 faces da mesma moeda. Tá? E, então, com esse conceito de unidade funcional, está super atualizado,
o feijão com arroz da neurociência é se apoiar num conceito muito semelhante ao de unidade funcional do Reich. Então, falar, vejam, é um desafio a gente se atualizar, mas não estamos tão longe do que está sendo produzido, né? Muitas das coisas que o Reich já falava tem que atualizar, organizar, mas está muito em sintonia com o que essas pesquisas estão trazendo, tá? E aqui um pequeno exemplo da coisa, né? Por exemplo, eu acho que todo mundo lembra, né, que ele falava a histeria, a histérica sofre de reminiscências, falava, não é uma coisa anatômica, né? É um conceito freudiano, ela é na psique que se dá a histeria. Aí os caras foram estudar com neuroimagem e mostrar isso aqui, ó, a suposição dualista de que não existia nenhum problema físico estava incorreta. A paciente não apresentava atividade neural que seria prevista no córtex pré-motor. Tá? Então, quer dizer, quando você tem neuroimagem, você vê, ó, mesmo a histérica não é só não psíquico, ela tem um componente físico, e fala, não existe algo físico, psíquico que não seja físico. Tá? Então, a psicanálise muitas vezes derrapa por esse caminho. Eles vão, não, tem uma coisa que é só no psiquismo, não está enraizada no corpo, e a neurociência fala, não existe isso. É monismo, ou tem as duas coisas ou não tem. Tá? Então, um pequeno exemplo de como a gente está. Outro tema muito interessante é a imitação. Né? Eu uso muito essa questão da imitação do Reich. Olha, quando você está em dúvida com um paciente, ele está sentado na sua frente, você imita a postura dele, a respiração, e você vai sentir o que ele sente. Parece uma coisa meio mística isso, né? De falar, como assim, né? Pela imitação. E a gente vê que isso também está super em sintonia. A gente vê que tem estudos que mostram que os bebês, eles imitam, sabe? Então, quer dizer, não tem nenhum aprendizado, bebês muito recentes, você põe a língua, ele imita, você abre a boca. Percebe? Então, é uma série de estudos, né, mostrando que a imitação é um componente do ser humano muito importante, né? Não só nós, os primatas também, enfim. É um mecanismo super reconhecido hoje em dia, né? A identificação, né? Acho que todo mundo já estudou psicanálise, como se dá a identificação, o Reich, a formação do caráter. Falou, olha, a tal identificação, que é um processo psicológico, na verdade, ela passa por uma imitação, né? Você adquire o corpo do seu pai, o corpo da sua mãe ou do seu irmão e você monta, né, uma organização corporal. E a gente vai aqui para o conceito de neurônios espelho. O que é isso? Né? Uma descoberta acidental por uns italianos, que eles estavam monitorando o cérebro do macaco e as áreas que ficavam ativadas quando ele pegava uma banana. E, para surpresa deles, quando entrou um cientista com a banana, o mesmo neurônio ativou. Ou seja, então, tanto você observar uma ação como você realizar a ação, o mesmo neurônio é ativado. E qual a consequência disso? Né? Então, aqui, ó, nessa imagem, aqui é o movimento executado, tá? As várias áreas do cérebro. E, quando você observa, percebe, não são todas as áreas que são iluminadas, mas várias dessas áreas se iluminam ao você observar um movimento. Aqui a questão da dor, né? Um cérebro de uma pessoa que está sofrendo dor. A pessoa que está assistindo a dor dela, na empatia, ela ilumina algumas áreas. Percebe? Então, aquilo, quanto mais aberto para a pessoa, você sente a dor da pessoa. Isso é físico, né? De novo, mais uma comprovação do monismo, da unidade funcional. Se você, né, você pode realmente sentir a dor do outro, a alegria do outro, a raiva do outro. Se você, quanto mais aberto, seu cérebro é ativado do mesmo jeito que o cérebro da pessoa está sendo ativado. Tá? E o que acontece, então? Ele fala, os neurônios espelho estão implicados na empatia e na ressonância emocional que desenvolvemos automaticamente. Então, todos esses conceitos que a gente tem, né, de ressonância e empatia, tem uma base neurológica que estão sendo estudados. Então, a gente está muito em casa com uma série de coisas atuais. Não é tão difícil a gente sintonizar com esses novos avanços aí. Tá? A gente, de alguma maneira, o Reich, intuitivamente, ele já abriu portas, já tem técnicas. Bom, agora a parte chata, né? Tem alguns questionamentos. Claro, não é tão simples assim, não é que fala, estamos em casa, pronto, né? A neurociência, nossa amiga, falou, eles trazem algumas coisas também que vão abalar, né? Falar assim, olha, tinham certos alicerces do nosso pensamento que eu achei que era de aço, de repente são de gelo. E está esquentando e esse gelo pode derreter e a gente vai ficar
sem o alicerce, né? Quais são? Vou trazer dois, basicamente. Um é a questão da memória, né? Então, todo o pensamento freudiano e nosso que segue isso, a memória é um tema privilegiado, porque tudo se faz. Ó, tem uma memória, tem um conceito que eu já vi muitas vezes falar, todas as memórias estão guardadas no inconsciente. E o seu caminho, o processo é trazer essas memórias para a consciência e você, enfim, reage, se conhece, faz a abreação, tem as catarses e tudo fica bom, né? Porque o problema são as memórias guardadas lá atrás que não podem vir para a consciência, né? Mas o que acontece? Ajustamos as recordações ao nosso modelo internalizado do self e do mundo, lembrando seletivamente, esquecendo ou adicionando elementos. A nossa memória é algo muito mais frágil e muito mais fluido do que a gente imaginava. Então, todo esse apoio na memória, olha, você não pode confiar na memória, porque ela é muito variável. Você acrescenta a memória, você tira, você distorce, né? Cada vez que você conta uma história, você vai mudando essa história, tá? E isso aqui da falsa memória, isso é super importante. Acho que todo mundo já ouviu falar em algum dia, mas rememorando isso, o que aconteceu? Em 92, um conselheiro da igreja ajudou uma paciente, né, com 22 anos, a lembrar-se durante a terapia que seu pai a violentara regularmente, entre 7 e 14 anos, e que sua mãe teria colaborado. E seu pai engravidou 2 vezes, forçando-o a abortar. Um caso terrível, né? A gente ouve essas histórias. Porém, exames médicos revelaram com segurança absoluta que ela simplesmente continuava virgem e que nunca tinha passado por nenhuma gravidez. Que aquilo era uma memória implantada. Tá? O que aconteceu? Olha, um caso verídico, apenas um entre centenas de relatos do que foi chamado de síndrome da falsa memória. Sob certas condições, nossa memória construtiva absorve novas informações, sugestões ou imaginação, assimilando. Então, se você, né, acreditar muito, principalmente quando, né, o terapeuta acredita naquilo, de alguma maneira o paciente desenvolve uma história, né, que confirma a sua impressão. Então, é muito perigoso, às vezes, você induzir a pessoa, não, teve um abuso, ou teve isso, seu pai te batia, você vê isso, que pode ser uma memória falsa. Tá? Isso é muito perigoso para o nosso estilo de pensamento, né? Então, as evidências acumuladas lançam sérias dúvidas sobre a autenticidade e a fidelidade de lembranças longínquas da infância, sobretudo quando se trata de eventos traumáticos que condizem com as expectativas teóricas de um psicoterapeuta. Tá? E, né, então, chega um paciente que já leu Freud ou Reich, ele, intuitivamente, ele, né, tem experimentos, inclusive você faz em laboratório a criação de uma falsa memória. Né? Por exemplo, ele conta um caso de uma pesquisa que contrataram um sujeito, que ele não sabia que estava nessa pesquisa psicológica, e puseram um computador e falaram, olha, você vai fazendo o trabalho aqui, mas não toca nessa tecla, porque ela vai dar pane no computador, e não sei o quê. Aí ele falou, tá bom. E aí eles puseram os que estavam do lado dele, todos pesquisadores, né? Ele não sabia, mas, enfim, era tudo combinado. Daí, uma hora, eles fizeram artificialmente dar uma pane no computador, e o chefe lá, o suposto chefe, falou, você tocou na tecla. Ele falou, não toquei, não. Aí o cara do lado falou, tocou sim, eu vi você tocar, você está querendo enganar a gente. O cara falou, não, mas eu não toquei. Daí eu falei, eu também vi. E o cara, em 5 minutos, ele falou, acho que eu toquei mesmo, agora estou lembrando, eu acho que eu esbarrei. Sabe, você cria uma falsa memória muito facilmente nas pessoas, percebe? Então, toda essa consistência da memória, ela se dilui, ela desfaz, fala, olha, eu não sei se essa memória é uma coisa que aconteceu mesmo, ou se foi criada pela pressão da psicoterapia, ou porque a pessoa quer agradar o terapeuta. Enfim, não é confiável a memória. Eles trazem essa informação. Falam, olha, não dá para se basear no que a pessoa recorda, porque isso pode ser falso. Né? E você pode causar um grande dano. As pessoas foram todas processadas, né, do falsa memória. Então, é um perigo isso, né? Outro tema é um questionamento da importância do complexo de Édipo. Aqui outro tema para a gente sagrado, né? O Édipo para os freudianos e o Winnicott, né? O desenvolvimento emocional primitivo. Os winnicottianos falam, não, isso é lei, assim, né? Isso acontece, eu vejo isso no consultório. O que ele fala? As conexões causais entre nossa infância e a personalidade que desenvolvemos no futuro não são tão claras como pressupõe a teoria psicanalítica. Tá? A noção de que nosso comportamento atual deriva da forma como fomos criados pelos nossos pais enfrenta sérios questionamentos e não tem sustentação em evidências controladas. Então, olha, tem um monte de pesquisas mostrando que isso é bobagem, que não é assim que funciona. Então, isso para a gente é um belo abalo, né? Imagina que vocês estão, putz, tudo aquilo que eu aprendi, que eu estudei, do triangulação, do não sei o quê, do superego, pode não ser verdade isso aí, né?
E que ele fala, os pais são importantes no início do desenvolvimento da criança, no entanto, sua influência vai perdendo a importância, né, ao longo da caminhada, e, principalmente, né, a influência de outras crianças, imitando os mais velhos. Percebe? Então, né, eu também não comprei essa ideia ainda, porque eu gosto da teoria do Édipo, do Ínico, mas falar, olha, eu vou precisar estudar mais, porque para me manter atualizado. Viu? Né? Então, o que acontece? Todos esses autores ficam possivelmente barrados, né? O Freud, o Édipo, o Winnicott, o desenvolvimento emocional primitivo, o Reich, a formação do caráter, tudo isso está em xeque a partir desse conhecimento. Então, vai, né, se isso for verdade mesmo, vai bagunçar toda a nossa filosofia de tratamento e tal, né? E muita gente nessa altura fala, isso aí é bobagem, essa ideia eu não compro, por quê? Porque, eu vejo na clínica, eu trabalho com o conceito de Édipo, a coisa funciona, eu trabalho com, né, o falso self do Winnicott. Olha, é uma questão um pouco assim, como o mapa rodoviário, né? Ele funciona bem, né? Se pegar um mapa, você chega de uma cidade na outra, segue aquela linha. Mas será que isso é uma prova de que a Terra é plana? Né? É um mapa plano, você podia falar, olha, eu uso um mapa plano e funciona, eu chego lá onde eu quero, então a Terra é plana. Não, né? A Terra não é plana. Em determinadas condições, né, como nós que somos pequenos em comparação com o diâmetro da Terra e distâncias pequenas, uma projeção plana pode até funcionar, mas isso não quer dizer que, né, que seja assim que as coisas são. Tá? Por exemplo, uma imagem que me veio seria assim, olha, como se tivesse um Waze que só existe as padarias de São Paulo, por exemplo. Né? Então, se você quiser ir numa padaria, você põe, eu quero ir numa padaria, quero comprar um brioche, eu quero comprar um croissant. Ele te indica, você chega lá. Fala, eu quero ir no hospital. Não sei como é que chega no hospital. Aí tem que ter um Waze de hospital. Então, tem mapas, vamos dizer, que funcionam para certas funções, né? E que a gente usa e que eles funcionam naquelas condições. Né? Então, a ideia é um pouco isso. Olha, se você usar a teoria da Terra plana, você não vai se aventurar muito longe, que pode chegar no fim do mundo. Ter uma teoria limitada limita o alcance das suas viagens, vamos dizer assim. Né? Você se locomove na Terra, mas você não ousa ir além. Tá? Então, é isso aqui. Ó, seriam as teorias do Freud, Reich e Winnicott comparáveis à hipótese da Terra plana, algo que funciona dentro de certas condições, mas que um exame mais completo revela-se não verdadeiro. E é uma coisa, né? No começo da psicanálise, o Freud falava, olha, minha teoria serve muito bem para as neuroses, mas a psicose não se aplica. Por quê? É um pouco esse Waze da padaria. Olha, eu circulo bem nas neuroses com esse esquema teórico, porém, se eu for querer entender psicose, eu preciso de um outro mapa. Percebe? Então, isso fala um pouco a favor disso. Olha, são teorias que funcionam bem para certos assuntos, mas que talvez sejam questionáveis, né, numa visão mais ampla. E, aqui, né, os pais, se não maltratarem seus filhos, se não forem corrompidos ou insanos, são essencialmente permutáveis. Ou seja, né, e isso aqui, ó, ser criado em um lar e não em outro, responde no máximo por 5% da diferença de personalidade. Então, estou querendo falar, né, o caráter se forma porque tem um pai assim. Não, olha, os estudos mostram 5%, o resto é outras influências, percebe? Então, bagunça, né, o nosso... E aqui esse livro, né, que eu comprei, mas estou lendo ainda, não tem um relato da minha opinião, mas é uma autora, Judith Harris, americana, que é muito bem aceita nos Estados Unidos, eu já andei fuçando, né, que ela questiona isso aqui. Ó. Esse livro tem 2 propósitos. Primeiro, dissuadir você da noção de que a personalidade de uma criança, aquilo que se costumava chamar de caráter, é formatada ou modificada pelos pais da criança. E segundo, fornecer uma visão alternativa sobre como a personalidade da criança é formada. Percebe? Então, né, é um choque para a gente, né? De repente mostra, fala, esse negócio de Édipo não é o que determina, tem outras influências. Quando eu ler, eu conto para vocês a minha opinião, mas eu estou indo atrás, né? Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Olha, tem questionamentos, eu não vou nem aceitar, nem rejeitar. Eu vou estudar, vamos pensar juntos e construir o nosso barco aí, né? Vem a partir disso. E aqui eu queria mostrar um pouco uma outra imagem, estamos chegando perto do fim, uma imagem um pouco dramática de 2 caminhos possíveis. Né? Um que representa, o primeiro representa a porta do inferno, que é uma onda que vai destruir tudo, e o segundo, uma possibilidade criativa. Tá? Que é isso. Vamos começar com um tsunami. Essa força destruidora enorme, né? Então pode ser que aconteça isso com a gente, né? É a possibilidade Kodak, vamos dizer assim, né?
É 1 minuto para cada alternativa, é rapidinho. A gente pode ser engolido por essa onda e se afogar nela, né? Como instituição, como proposta. E a outra alternativa é isso, vamos surfar nessa onda, percebe? Se a gente tiver uma prancha boa que a gente precisa construir, é uma outra metáfora, em vez do barco é a prancha. Se a gente construir essa prancha e tiver habilidade, a gente pode pegar essa onda enorme e ter prazer nela e chegar longe. Então é uma outra alternativa que eu acho a porta do céu, né? A perspectiva otimista que a gente tem frente a isso. É isso, né? Olha, essa onda bonita. Ai, que alívio, né? Existe uma saída. O tsunami não é inevitável. Pode ser bonito, prazeroso, né? Ele escapa, né? Então acho que dá uma respirada, né? Vamos. Então, são duas imagens muito opostas, né? 2 caminhos possíveis. Então isso aqui, para onde ir e por onde ir? A gente vai ter que sair do nosso aquário, né? E pular para um aquário maior, né? Por isso que eu achei interessante essa imagem. E eu vou apontar alguns caminhos, vocês podem trazer outros também, né? Um é esse aqui, é sem medo de rever nossas antigas teorias. Quem somos nós hoje, né? Acho que a gente tem feito aí no âmbito da Comissão das 3 Bios, com o pessoal da biossíntese, da biodinâmica, né? Um pouco, olha, vamos ter que reformular, não vai ter jeito de ficar nas coisas antigas. Outra também é o que a gente está fazendo aqui, união das diversas abordagens, né? Esse encontro das 3 Bios tem um significado muito grande, além de ser uma coisa divertida, interessante, falar, olha, a gente precisa se unir, trocar ideia e construir junto um barco grande. Vai ser muito mais fácil se a gente fizer junto esse barco, né? E aí aqui é o convite, ó, vamos participar, ampliar isso, trocar ideias, porque é esse o caminho, né? Para a gente não virar uma Kodak, não ser submerso no tsunami, a gente vai estar junto. Isso aqui, olha, aprofundar o tema da relação entre psicanálise e biologia, que também a Maria Delmar vai falar bastante sobre isso, né? É o caminho, né? Esse caminho que o Reich começou, falar, vamos seguir essa trilha, porque todo esse conhecimento está apoiado nessas evoluções da biologia. Se a gente, né, conseguir fazer essa ponte, que muita gente está tentando, né? Tem a neuropsicanálise, tem um monte de gente por aí, falou, olha, é um caminho muito útil, muito rico, e a gente já está com o pé nele, né? Porque o Reich já pôs esse pé. Então não é um caminho estranho, mas vai demandar um monte de pesquisas e questionamentos. Outro que pode parecer estranho, que é esse diálogo com as terapias cognitivas, tá? Eu tinha, confesso isso, um grande preconceito com as terapias cognitivas. Falar, eles são do mal, eles são bobos, superficiais, tontos, sei lá. Agora eu estou vendo, falar, se tiver uma terapia cognitiva que aceita resistência, transferência, inconsciente, recalque, bom, eu vou ter que dialogar com eles, né? Quero saber como é que funciona, como é que junta uma coisa com a outra, que perspectiva que é essa. Inclusive eu né, já tive contato com esse autor aí por e-mail, ele pareceu muito receptivo, muito simpático, falava, vamos conversar assim. Percebe, não é uma coisa assim tão distante, né? A gente pode fazer isso, né? Inclusive, por exemplo, eu estou pensando seriamente no ano que vem, se eu conseguir arrumar tempo, fazer um curso de terapia cognitiva, né? E, por exemplo, na biodinâmica a gente tem um ciclo de palestras gratuitas, né? Que em geral tem umas 4 por ano. O tema do ano que vem vai ser terapias cognitivas. A gente tem várias linhas, vai chamar pessoas dessas linhas para começar a dialogar com eles, né? Inclusive, se vocês quiserem se inscrever, a gente manda o e-mail, né? É só pôr entrar no cadastro lá. Eles falaram, estamos abrindo essa perspectiva, que era muito estranha até poucos anos, né? De se enturmar com o pessoal das cognitivas, mas eu acho que dentro dessa perspectiva nova, talvez seja um caminho. Eu tenho muita dúvida quanto a isso, estou mais na incerteza, mas não talvez valha a pena arriscar e olhar como que está sendo, né? Porque tem muitos ramos, né, de terapia cognitiva. A gente fala de terapia cognitiva, na verdade tem muitos e muitas abordagens diferentes. Eu acho que vale a pena a gente começar a entender melhor disso. E essa questão da
epistemologia, a última coisa assim, o que é ciência ou não, qual é a metodologia, enfim, né? Nem vou entrar nisso, se quiser nas perguntas, depois a gente conversa. Tá? Então, para quem quiser, aqui está o endereço, quem quiser fazer o cadastro da Biodinâmico, né, o contato de WhatsApp ou de e-mail, vocês podem, eu estou super aberto a continuar essa conversa. Então, basicamente é isso que eu tinha para dizer aí. Tá? Obrigado.